Tudo bom, galera? Hoje a gente vai gravar um vídeo diferente. Eu estou aqui com o meu amigo Levi, acabei de conhecer por sinal. Levi vai ficar aberto e livre para fazer as perguntas que ele tiver, que eu imagino que as perguntas que você tem, Levi, as perguntas que as pessoas possam ter lá fora. Então, assim, fique muito à vontade para perguntar e à medida que a gente vai conversando, a gente vai tentando te ajudar nessa aula de bateria. Na verdade, hoje eu resolvi gravar essa conversa porque é como se fosse uma aula de bateria, tá? Então, como é que tá você primeiro, cara? Obrigado muito por ter feliz. aceitado esse desafio de gravar. Mas eu sei que você quer tocar bateria, não é isso? Sei, sim, exatamente. Eu sempre tive vontade, né, de tocar bateria, mas nunca soube, assim, como começar, o que eu precisava para começar. O que é que precisava de ter uma caixa, uma bateria completa, né? Uhum. Eu queria saber de você, primeira coisa, o que é que eu preciso para começar a tocar bateria? O que é necessário? Olha só, quando eu comecei a tocar bateria, eu comecei tocando bateria porque quando eu era pequeno, eu tocava em tudo que eu via pela frente, né? Mesa, cadeira, e eu comecei a acompanhar meu tio tocando em mesa. Então, assim, essa dúvida, esse paradigma de tocar bateria ou fazer música precisa necessariamente de um instrumento, talvez seja, não vou dizer um engano, mas é uma percepção, talvez uma perspectiva diferente da que eu tenho sobre fazer música. Você pode fazer música com qualquer coisa. Agora, em relação à bateria especificamente, o instrumento de bateria, você pode começar sem ter uma bateria em casa, sem dúvida. Agora, em algum ponto, você vai precisar ter essa bateria. Por quê? Porque a gente pode começar com coisas, tirar sons em coisas que não sejam bateria e trabalhar os rudimentos, trabalhar toda a questão de fundamento que você precisa. Mas vai chegar um ponto que você vai precisar desses fundamentos nos pés, né? Fazer exercício de coordenação motora, entender e dominar o som da bateria, estudar, por exemplo, os estilos musicais, né? E esse tipo de coisa é importante que você faça na bateria, porque se você tem a bateria, você tem, por exemplo, como afinar diferente, porque cada estilo, por exemplo, cada estilo tem um vocabulário diferente, uma sonoridade do instrumento diferente. E não tem como fazer isso só num pad de estudo. O pad de estudo é muito importante. Para quem não sabe, galera, você pode ter um pad de estudos, mas vai chegar um ponto que você precisa do instrumento, para você sentir a resposta do instrumento e entender sobre a sonoridade do instrumento que você tem. Entendi. Faz sentido? Faz sentido, ficou claro. Assim. Mas, assim, uma das coisas que, por exemplo, para um principiante, quando ele vem para mim, eu falo muito sobre a coisa mais básica, que é a baqueta. A primeira coisa é você escolher uma baqueta que se adeque. Aí você fala assim, pô, mas eu sou um principiante, cara, que diferença faz? Aí, num outro ponto, é importante que você tenha um professor, né? Porque é o professor que vai te dar uma orientação e um norte. Porque se você vai só estudar na internet, o grande problema da internet é o excesso de informação. Verdade. Né? É tanta informação, cara, que você fica perdido, não sabe o que estudar. O professor vai fazer esse filtro para você. Olha, isso aqui agora é para você, isso aqui não é. Né? E, inclusive, vai te dizer que baqueta você comprar, qual baqueta, vai te ajudar a entender esse mundo, né? Existem baquetas diferentes, a Liverpool mesmo tem baquetas de tamanhos diferentes, de pontas diferentes, e tudo isso influencia no som. Mas, em relação à minha baqueta, é uma baqueta diferente, porque além de ser em hickory, é uma baqueta que foi feita, pensada para os estilos musicais que eu toco. É uma baqueta muito versátil. Eu, por exemplo, tenho dias que eu estou tocando e gravando rock and roll, outros dias eu estou gravando jazz, outros dias eu estou gravando baladas, enfim. Então, eu pensei numa baqueta que se adequasse bem a esse estilo musical. Mas, caminhando, a primeira coisa que eu falo, e é uma pergunta recorrente, por isso que eu já estou antecipando, é como segurar a baqueta. Eu vou te dar a baqueta aqui e a gente vai juntos aprender. Pode ser? De boa? Então é o seguinte, cara.
cada pessoa tem e vai criar sua própria técnica. Mas existem alguns princípios que eu preciso que você obedeça. Se você obedecer esses princípios, tudo vai ficar mais fácil para você. Certo. A primeira deles é como a baqueta precisa estar na sua mão. E o movimento que essa baqueta precisa fazer. Então, se você segura a baqueta, antigamente eu segurava a baqueta com a pinça, assim, certo? A gente chama isso, os 12 dedos que seguram a baqueta, a gente chama de pinça. Só que, à medida que o tempo foi passando, eu tinha um problema, e quando eu tocava forte, essa baqueta escapulia. Então eu tinha que segurar com mais força, e quando eu seguro com mais força, a baqueta não tinha movimento. Então eu tinha essa dificuldade, eu tocava muito baixinho, muito leve. Então quando eu ia para algum trabalho, alguma coisa que precisasse tocar mais forte, essa baqueta escapulia e eu escorregava, eu ficava sem a técnica toda embora. Aí até o dia que tomo na aula com o Ed Solf é um batera muito importante no mundo da bateria. Ele foi professor de Dave Weckl, Keith Kalloch, muita gente famosa nos Estados Unidos. E ele resolveu me dar aula. Pobre Ed Solf, né, velho? Mas assim, ele resolveu me dar aula. E aí, ele me libertou no sentido assim, cara, você pode criar sua própria técnica. Então, eu hoje, não uso só 2 dedos, eu uso 3 dedos. Tá? Eu uso 3 dedos e coloco a baqueta nesse gomo aqui. Tá? Primeiro aqui. Faz sentido? Vê se você consegue. Certo? Aí eu boto meus dedos aqui e esse é o grip aqui, tá vendo? Fica como se fosse um triângulo. Ao invés de eu ter toda a pressão em 2 dedos só, agora eu tenho em 3 dedos. Ou seja, o que acontece? Se eu precisar tocar forte, o que eu faço? Esse dedo daqui é o dedo que segura mais a pressão. Entendi. Se eu preciso de rebote, esse dedo vem pra cá. Então, massa, velho? É. Aí, ó que massa, velho. Então, assim, isso mudou completamente a minha maneira de encarar. Então, agora é o seguinte, eu já sei como segura a baqueta. Agora, a única coisa, segurei. Eu preciso ter esse entorno aqui, precisa estar assim. Por quê? Porque é aqui que a baqueta vai, tá vendo? Pro rebote. Para fazer todo o movimento da baqueta. Então, esse é o princípio. Eu preciso que a baqueta esteja livre, mesmo segurando, ou da maneira que você achar melhor que você deve segurar. Mas o princípio é, a baqueta precisa fazer esse movimento, ela precisa estar livre. Porque se eu prendo a baqueta, ela precisa estar livre para fazer esse movimento o tempo todo. Então, essa é a primeira dica. Se você conseguir isso, tem alguns exercícios muito fáceis. Você pode botar a baqueta aqui, né, e ficar fazendo isso, que a baqueta vai subir. Se ela não subir, ela vai cair algumas vezes, é normal. Vai cair algumas vezes. Mas se você começa a se acostumar com esse movimento da baqueta, fazer isso aqui, né? Porque significa que quando você tocar, você está deixando a baqueta ter o próprio movimento, ou seja, não é você tocando e subindo, é a própria baqueta fazendo todos os movimentos. E a posição certa? Você ensinou como é que faz, né? A pinça e tal. Exato, perfeito. Mas em que lugar da baqueta tem que segurar e tal? Porque eu já vi gente segurando mais aqui, né? Divide em 3 partes, né? E pelo que eu vi pesquisando e tal. Mas já vi gente segurando aqui também, mas na ponta. Eu vou te dizer o que acontece, por exemplo. Aonde você pega na baqueta, como você segura na baqueta, vai dizer o volume que você vai estar usando e o rebote que você vai estar querendo de volta. Então, por exemplo, se eu toco muito aqui, esse aqui obviamente não é o ponto de equilíbrio da baqueta. A baqueta ela vai cair aqui, ela não vai ter esse rebote. Se eu pego para cá, ela também não vai descer, ela vai ficar o tempo todo querendo subir. Eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio nessa baqueta que ela possa
esse rebote. Esse é o ponto. No caso da minha baqueta, eu fiz ela mais comprida justamente para sobrar mais ou menos uns 3 dedos. Porque as outras baquetas eram mais curtas, então para que eu tivesse esse ponto de equilíbrio, eu tinha que subir. Ficava quase nada para tocar. Sim. Então eu pedi a Liverpool que fizesse uma baqueta mais comprida, né? Para que eu pudesse ter esse ponto de equilíbrio e ter espaço para tocar. Isso aqui. Sacou? Agora sim, o ponto de equilíbrio é muito importante. Agora, uma dica que pouquíssimas pessoas sabem, cara. Isso o Edson me falou e eu vou te contar porque... Eu tô pegando do bom e do melhor aqui. Pois é. Filé. Eu vou te contar porque não tem motivo por que não contar, né? Mas é algo muito especial, velho. E é uma dica, assim, muito preciosa. Que talvez seja o meu segredo. Assim, as pessoas, pô, velho, como é que você consegue tocar em qualquer velocidade e, ao mesmo tempo, em qualquer volume? Né? Porque o que acontece? Quando a música fica muito rápida, a tendência do músico é tocar mais forte. Né? Ele não tem muito controle. E aí vai essa questão de onde pegar. Então, por exemplo, quando eu estou tocando e preciso tocar em um lugar muito baixinho, eu praticamente seguro a baqueta aqui, porque eu tenho muito mais controle dela quando eu vou tocar. Aí. Certo? Agora, eu volto para cá se eu preciso tocar com volume, né, alto. Aí eu venho para cá. Agora, tem outra coisa. Mesmo você tendo a pinça, se você tem um prato aberto e você precisa controlar o som do prato, você vai segurar com os dedos do fundo aqui. Esse é o segredo. Cara, velho, como é que esse cara... Eu tô o tempo todo com a mesma técnica, mas eu mudo um ponto ou outro, dependendo da circunstância. Então, por exemplo, eu me adapto dependendo da circunstância. Por exemplo, eu vou tocar num barzinho e o barzinho é muito pequeno e as pessoas estão muito próximas da bateria. Geralmente isso acontece mais do que as pessoas imaginam. Então eu trago a baqueta para cá e toco aqui. Né? Agora, é interessante você perceber que se você vem para cá, o pior lugar, o lugar que você tem menos controle é se você pega no fundo da baqueta. Esse talvez seja o maior erro, na minha opinião, pessoal. Porque é o lugar que você menos tem controle, você tem menos rebote, você tem menos som da própria baqueta, porque a questão da vibração do instrumento, né? A baqueta também é um instrumento. Sim. Então tem tudo isso. Faz muita diferença se você entender esses princípios de como segurar a baqueta, né? A questão do movimento que ela precisa ter. E tem uma segunda coisa, Levi, que é o seguinte, uma terceira coisa. Eu não sei mais em que coisa nós estamos, mas que ponto a gente já tá, né? A coisa está avançando bem. Mas é o seguinte, eu tenho alguns mecanismos para usar quando eu estou tocando a bateria. Eu tenho meus dedos, né? Eu tenho um punho, eu tenho um braço, né? O antebraço, perdão, e tenho todo o braço. Então, assim, tem situações que você vai usar seus dedos. Ó, tá vendo aqui? Estou usando meus dedos. Outras situações eu vou usar só punho. Por exemplo, quando eu estou tocando baixinho mesmo, dando nota fantasma, poucas vezes eu uso meus dedos. Nota fantasma são notas que não são acentuadas, elas são bem fraquinhas. Né? Então, eu tenho um controle total. Imagina se eu tiver que usar dedo aqui, ó. Para usar dedo eu preciso de rebote. Então, já existe um volume mínimo, que não é o volume que eu quero um volume mínimo. Mas a diferença quando eu uso o punho, você tem mais controle. Eu tenho muito mais controle. Então, essa questão do punho e do dedo é muito importante. Quando eu vou tocar prato, eu já uso o antebraço, muitas vezes. Dependendo das circunstâncias. Ainda mais quando é balada, por exemplo. Então, as pessoas... Eu já falei muito no meu Instagram, por exemplo, falei assim, ó, se você se movimenta corretamente, você toca corretamente. E aí tem pessoas que entendem, tem outras que não entendem, mas o que eu queria dizer, na verdade, é isso. Se você também entende a hora de usar punho, dedo e braço, vai fazer muita diferença naquilo que você toca, porque determina como você controla. Por exemplo, um andamento em 60, você quer matar um batera, até os mais profissionais do mundo, assim, vamos dizer assim, bote a música em andamento 40 BPMs, assim, né? Batidas por segundo. Isso mata qualquer batera, porque
porque o corpo dele tem que movimentar de maneira lenta. E se ele não tem esse domínio da técnica e do corpo e do movimento, a tendência é ele errar tudo, porque ele não tem esse controle. Faz sentido? Faz. Mas em relação a em que posição pegar, a primeira coisa que eu te digo é achar o ponto de equilíbrio, né? Que geralmente está mais ou menos nesse caso da minha baqueta. É o ponto que a baqueta você encontra o rebote da baqueta com mais facilidade, né? E depois prestar atenção que se você precisar se adequar às circunstâncias de volume e de velocidade, você sabe que você tem algumas, vamos dizer assim, alguns pulos dos gatos, assim, né? Um pulo do gato para fazer o que você vai fazer. Faz sentido? Faz. Então a gente tem o grip, os dedos, né? O punho, o antebraço, né? Que é só isso aqui. E o braço inteiro, que é o que você faz para movimentar na hora de tocar a bateria. Aí eu vou te dar uma outra dica. Como a gente vai começar a tomar aulas e você quer aprender a bateria, cara, o erro pior que o músico pode ter é a ilusão de que se ele estudar só caixa, como a gente tem aqui essa bela caixa da Noah, se o cara estudar só caixa, ele vai ser um excelente baterista. Um baterista é um erro. Porque quando você toca bateria, você não usa só o dedo, só isso aqui. Você usa o seu corpo inteiro. Então você precisa estudar o corpo inteiro. Entendeu? Então, assim, por isso que eu estou te falando que vai chegar um ponto que você precisa, não vou dizer de uma bateria inteira, mas ela vai precisar ter recurso, nem que seja uma bateria de estudo, né? Como, sei lá, como pé de gorila, né? Falar nisso, o pé de gorila, velho, se você puder ter, é um pad que parece muito com a caixa. Te denuncia logo se você não estiver fazendo certo. Por isso que eu uso esse pad. Mas assim, você pode fazer uma bateria de estudos com pad de gorila. E é esse pad de gorila? Um praticável, né, de borracha, mas uma borracha especial que você estuda para não fazer tanto barulho e trabalhar a sua técnica, né? E aí tem essa marca que é Gorilla, que é desses pads Gorilla, que para mim é o que mais se parece com a caixa. Né? Até os importados é nacional. Os importados, eles são caros, alguns são razoáveis, mas a borracha te dá muito rebote. E aí você não tem a mesma sensação de estar tocando na caixa ou no instrumento de verdade. Então, assim, no mínimo, você pode comprar uns pads como esse, não são caros, realmente não são caros, para você poder estudar as outras coisas, que é estudar os seus pés, estudar coordenação motora, estudar tudo que você precisa para você desenvolver no instrumento. E posteriormente, à medida que o tempo for passando, aí obviamente você vai ter que ou estudar no estúdio, você pode alugar um estúdio por 1 hora ou 2 e você ir lá e tocar. Não necessariamente você precisa ter a bateria em casa. Entendeu? Entendi. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre segurar a baqueta e tal. Eu vi que tem vários tipos de grip diferentes. Né? Você explicou que você criou o seu próprio e tal, para adaptar a forma como você toca. Uhum. Mas eu vi que tem uns grips tradicionais, né? French. Sim, tem, German, sim. E o American, né? Como é que funciona isso? Como é que funciona? Deixa eu te falar. Se você me der licença aqui, pegar e emprestar a sua baqueta. A gente tem basicamente dois tipos. E eles vamos dizer assim, se flexibilizam, né? Mas basicamente são dois. É o match grip, chama de match porque são iguais, né? Eles estão se igualando, são iguais. Então, a mão direita é igual à mão esquerda, ou a mão esquerda é igual à mão direita, né? Então, é basicamente isso aqui, tá? Eu tenho essa mão, né? Essa parte da mão, a parte de cima da mão, virada para cima. E o movimento sempre é esse aqui. Eu tenho, e dentro desse, ele vai ter o French, o German, né? Que é basicamente é match, mas continua, pega a baqueta aqui assim, né? E o outro vai fazer esse movimento aqui, tá? Mas todos são match grips, né? É esse aqui.
tradicional, o traditional grip, muda aqui porque esse é o mais antigo. Aí você fala por quê? Porque antigamente se tocava caixa de bateria em pé. Então a caixa ela ficava nessa altura daqui, então era muito ruim para o cara fazer isso. Né? Então ele precisava achar. E aí vem essa coisa da liberdade da técnica, cara. As pessoas falam, não, essa técnica. De fato, você precisa achar a melhor maneira de tocar, se a tecla é melhor, algo que você faz. Então, assim, os caras simplesmente acharam uma maneira de tocar e fosse mais confortável para eles, que é se eu estou tocando em pé, a caixa está aqui, é muito mais confortável fazer isso, né, do que você fazer isso aqui. Então, o traditional vem dessa época aí. É por isso que chama tradicional. Depois, com o advento do jazz, ainda continua sendo traditional. Esse match grip já veio na fase, vamos dizer assim, rock and roll. Entendeu? Então, assim, vamos dizer assim, o match grip um pouco mais novo do que o traditional. Porque o traditional vem desde sempre, porque a caixa era usada em guerra, né, em marchas, enfim. O advento da bateria, a bateria foi criada nos Estados Unidos na década do século passado, né, 1910, mais ou menos. 10 e 12. Alguém muito inteligente, americano é muito inteligente, né? Falou assim, cara, pra que chamar os músicos? Pra que pagar o cachê dos músicos inteiros se eu posso fazer isso? Tô brincando, eu não sei se essa foi a intenção do cara, mas assim, poderia ter sido, né? Mas assim, ele, na verdade, teve essa ideia brilhante, né? E criou o pedal da bateria, e foi isso que fez a bateria. Na verdade, eram vários instrumentos, né, de marcha que eram tocados separadamente de banda, vamos dizer assim, né? De banda marcial ou de fanfarra, né? Aqui no Brasil a gente tem muitos. O cara resolveu tocar todos os instrumentos, né? Sozinho. Mas o traditional, ele vem desse tempo e por isso ele perdura. Por exemplo, tem coisas que eu toco no traditional porque a resposta é diferente do que eu tô tocando. Às vezes eu toco samba, jazz, eu gosto de tocar assim porque eu sinto diferente. Né? A maneira com que eu pego a baqueta me dá uma resposta diferente. Mas na maioria das vezes eu toco o match grip. Na maioria das vezes. Mas basicamente eles se diferenciam entre esses dois. Entre match grip, né, que é tocar igual, e o traditional grip. Agora, eu estava vendo também que um é mais usado para velocidade, o outro é mais para força. Tem esse padrão ou você adapta mesmo, literalmente adapta? Eu adapto mesmo, porque é o seguinte, quando eu adapto baseado no princípio do que é mais confortável. Vamos ouvir isso. Né? Então, assim, qual é o princípio? O que é mais confortável? Então, assim, eu não sigo uma lei. Assim, só pode ser desse jeito. Então, por exemplo, se eu vou tocar no prato, o prato está nessa posição da minha direita, para mim não é confortável fazer isso. Eu sei que eu toco desse jeito. Então, eu já uso uma outra maneira de tocar, um outro movimento. Eu uso muito esse movimento aqui, né? Com os dedos e com o punho. Que é quase lateralizando esse movimento. Né? Aqui. Se eu estou no surdo, a bateria é a mesma coisa, né? Não é natural. Então, assim, o que é mais natural para o meu corpo? Porque, assim, se você obedecer assim, o que for mais natural para o seu corpo, você vai dispensar menos energia e vai ser mais fácil de tocar. Entendeu? Então, a ideia é facilitar o que você está tocando com o movimento correto e com a maneira de tocar o instrumento correto no sentido de que o que é mais confortável de tocar. Entendeu? Entendi. Por exemplo, por que eu não uso mesh? Porque eu teria que botar caixa assim. Isso pessoal. Tem pessoas que usam, nada que é errado, é uma questão de escolha pessoal. Né? Para o tipo de música que eu faço, eu preciso da caixa reta, eu preciso. Tudo que eu armo é proposital. Então, baseado, né, nessa proposta, e por ser proposital, a maneira que eu toco, né, é baseada nesse princípio de conforto. Até a altura de banco, pressão de pedal, tudo precisa ser baseado no que é mais confortável para que eu não dispense energia. Por isso que, para mim, as pessoas dizem, cara, você está fazendo esforço. Eu realmente não estou. Porque eu estou obedecendo o que é mais natural. Isso também. Boa dica? Assim, você estava falando de... Eu não entendo muito de baterista, né? Tenho começado a pesquisar agora.
Mas eu queria saber quais são as suas influências, se você recomenda assim começar a ouvir alguma coisa, pesquisar. Recomendo. O que é que você recomenda assim para pô, começa a ouvir esse cara que ele por causa dessa técnica aqui, de ele fazer isso, é bom você treinar seu ouvido, entender. Perfeito, perfeito. Cara, a minha primeira influência foi meu tio. Meu tio não tocava bateria. Meu tio tocava violão, meu tio Otávio Dimas. Ele tocava violão e bandolim. Tanto é que ele me deu de presente um cavaquinho, foi o meu primeiro instrumento, assim. Eu não toquei, nunca toquei cavaquinho, mas ele me deu o cavaquinho e eu ficava... Mas o que me atraía mesmo era o ritmo. Aí, minha avó escutava uns discos, cara, assim, evangélicos, assim... muito antigos. Eu não sei quem eram os bateristas, mas esses foram minhas primeiras influências. Depois, quando eu tinha lá com uns 13 anos, eu vi um cara de Recife chamado Luizinho. Passageiro deste mundo. Esse Luizinho, cara, todos os discos evangélicos da década de 70, 80, sem exagero, se não todos, 99% foram gravados por esse batera. E ele foi na minha igreja. Uma vez eu fiquei sem entender o som e as coisas, eu queria ser como ele durante muitos anos. Depois veio a fase de Carlos Bala, que era um baterista brasileiro que tocava com o Djavan. Aí eu usava boné, essa coisa de usar boné veio dessa época, de Bala, né? De Carlos Bala. Depois veio o tempo de Dave Weckl. Dave Weckl é um baterista que, inclusive, foi aluno desse professor, né? Que realmente revolucionou a maneira de enxergar a bateria, assim. E hoje, se eu posso te indicar, cara, tem muita gente importante para você escutar. Tem um cara que poucas pessoas conhecem aqui no Brasil, mas que eu sou muito fã, chamado J.T. Thomas. J.T. Thomas. Pesquise esse cara. Esse cara eu vi tocando, a gente tocou juntos, duas baterias no palco. E isso foi uma das coisas melhores, assim, a nível de bateria que aconteceu comigo, você tocar com alguém que você tinha como herói. Sim. E a gente tocar literalmente. A gente fez um show, duas baterias, eu e ele. Você fica realizado. Realizado, e a gente tocando. E esse cara, velho, é algo muito diferente. Ele hoje toca na banda Snark Puppy. Sacou? É esse batera, amigo, querido. Esses dias eu tava até conversando com um amigo meu americano, Mike Blaylock, pelo WhatsApp. E aí a gente lembrou desses dias, né? Porque foi com ele, com o Mike, que eu toquei com o JT e toquei com os outros músicos lá. Mas assim, e essa galera do Snark Puppy, velho, uma galera que eu vi nascer lá, né? Assim, Eu sou muito fã da banda. Apareceu demais, né? Inclusive, uma das coisas que me motivou foi ver o Lewis tocando, eu esqueci o primeiro nome dele, de um CD, We Like It Here, o nome do CD. E aí eu, caraca, velho. Rapaz, A musicalidade. Cara, eu vou te rapidamente contar a história. Eles começaram assim, de uma jam session. Tinha todas as quartas, eu fui algumas vezes. É mesmo? Era uma jam session que tinha num bar chamado Prophet Bar, lá em Dallas, Texas. Eu fui algumas vezes. A gente terminava de fazer show. Sim. E aí os músicos se reuniam nesse bar. Né? Lá os shows terminavam relativamente cedo. E a gente começava tipo a 1 da manhã a tocar, assim, tipo, pelo amor pela música, para fazer alguma coisa. E aí o batera, que não é o JT, era o Robert Sputt. Era o tecladista na jam. Ele não era o batera, o cara que você viu esse CD. Na verdade, ele é tecladista, velho. É mesmo? É isso que deixa a gente mais doente, velho. Porque o cara toca teclado, velho. Velho, se você acha que ele toca muito bateria, rapaz, ele é incrível. Ele é incrível, baterista, velho, mas ele é mais ainda tecladista. Você não acredita. E nessa jam session ele tocava teclado. Cara, ele toca muito. Não é pouco teclado. É muito. Certo? E é um negócio impressionante. Mas, assim, essa banda, ainda bem que você escuta, talvez seja uma das grandes revelações, porque eles têm influência do mundo inteiro. É uma esponja, né?
assim, eles são muito abertos. Inclusive a música brasileira, se você prestar atenção, Perceber isso é mais fácil. né, você vai perceber que tem muita influência de Ijexá, coisas que eles captaram, porque eles vieram de uma universidade chamada UNT, University of North Texas, que fica em Denton. E lá, velho, tem, se eu não me engano, alguém me falou, não sei se isso é verdade, eu não posso confirmar, mas alguém me falou da própria escola, que é a maior biblioteca de música na Universidade dos Estados Unidos. Então, os caras têm de tudo na universidade, inclusive Hermeto Pascoal, que é um músico brasileiro, tudo que você imaginar, cara, de música brasileira, eles encontram lá. Então, esses alunos têm acesso, de maneira muito fácil, a essa biblioteca, essa discografia mundial, né? E é considerada a melhor universidade também de estudos de jazz nos Estados Unidos. Poucas pessoas sabem. E fica no Texas, lá, cara, é bem interior, assim, bem... Você escuta umas vagas. Tem um amigo nosso, em comum, que tá numa fase de doido pra ir, tá amando vaca agora e tal, né? E ele provavelmente vai se mudar, vai cuidar de vaca e tal, o cara vai viajar. O cara quer virar um cowboy mesmo. O cara quer virar um cowboy e tal, mas assim, tirando esse camarada que quer virar um cowboy, assim, esse vai escutar vaca demais. Mas tirando isso, cara, esses caras estão bem no interior, cara, estudando música e fazendo música muito séria. Mas se eu posso te indicar, Snuck Puppy é uma delas. Eu queria te indicar alguns discos antigos, como por exemplo, Trio Novo, Zimbo Trio, Elis Regina. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Tudo que você tiver feliz. E aí depois vem as coisas que eu também cresci ouvindo, tipo Bilade, Vencedores por Cristo. Aí você fala, mas por que escutar isso? Porque, cara, havia muita verdade. Essa turma fazia e falava. Né? A música, ela não era um negócio, era louvor. Né? E era algo muito profundo, havia muita verdade. E eles colocavam muita impressão do momento da vida deles naquela música. Então, quando você escuta, assim, nem sempre quando você vai escutar a bateria, você tem que escutar somente o instrumento da bateria. Assim, porque o que faz o ritmo não é só a bateria, é toda uma banda. E uma verdade que eu quero te dizer, até para a gente encerrar essa conversa, e a gente pode continuar em outro momento, é dizer para você o seguinte: se você quer tocar esse instrumento, você precisa tocar esse instrumento com toda a verdade que você tem. Então, assim, se você é uma mentira, você vai tocar exatamente isso aí. Se você é um cara alegre, você vai tocar sorrindo. Se você é um cara melancólico, você vai tocar pesado, vai entender, né? Sempre. Mas assim, você precisa tocar a sua verdade. Dificilmente você fala, mas como é que eu faço como profissional para... Eu estou triste, preciso tocar. Aí é uma outra circunstância. Mas assim, mesmo nesses momentos, você precisa ser verdadeiro com sua própria música, né? E aí essa turma do passado, ela tocava com muita verdade. Então assim, você vai perceber essa impressão na vida dos caras, né? Você percebe que na década de 70, as músicas, elas tinham um motivo por elas existirem. Os caras estavam revoltados com coisas, né? E, enfim, hoje em dia, assim, a música era mais para entretenimento. Naquele tempo, da década de 60, 70, 80, até a própria música brasileira era feita para, como é que eu digo, a palavra não é revolta, mas para chamar a atenção de alguns pontos da vida, né, do país, enfim. Então, assim, é importante que você ouça essas pessoas, né? Ouça o que eles estão tocando de maneira baterística, que eu posso dizer, mas ouvir tudo como um ouvido musical, né? Deixar essa música entrar em você e ouvir. Mas você já começou bem. Snuck Puppy é uma bela pedida. Mas eu quero te agradecer, Leandro. Obrigado pelas perguntas, cara. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu quero agradecer, né, a você, a HG, né, Motion, que é quem grava esses vídeos, em nome do nosso querido Daniel Lago, um gênio dos vídeos, é o homem de Hollywood na Bahia. E eu quero agradecer aos
se eu posso fazer esses vídeos e tirarem as dúvidas das pessoas, é porque eu tenho outras pessoas que acreditam no que eu faço. Obrigado por acreditar também no que eu faço e querer ser meu aluno. E brevemente, galera, não sou eu mais que vou estar gravando, mas é Levi. A Levi, o homem das mil baquetas, né?